tarde a todos. Meu nome é Marcos Maia, sou professor titular de Linguística da UFRJ e pesquisador do CNPq. Para mim é um prazer estar aqui nessa tarde do dia 10 de novembro para apresentar essa mesa redonda no 9º Congresso Brasileiro de Neurociência da Visão. Eu queria começar agradecendo o gentil convite que me foi feito pelo Douglas Vilhena para tratar da técnica de rastreamento ocular nessa mesa, a técnica, a pesquisa e suas aplicações. Eu vou, então, projetar um PowerPoint. Um instante. Muito bem. Então, a mesa é intitulada A Técnica de Rastreamento Ocular, seus paradigmas e aplicações em linguística e educação. O nosso laboratório de psicolinguística experimental da UFRJ é pioneiro no Brasil no uso dessa técnica. Nós temos feito estudos de rastreamento ocular desde o ano de 2006, já estamos, então, portanto, com 15 anos de trabalho com a técnica de eye tracking, rastreamento ocular. A mesa vai tratar dos diferentes paradigmas, de certa maneira refletindo a experiência adquirida no LAPEX, o Laboratório de Psicolinguística Experimental. A primeira fala da mesa será uma fala minha própria sobre rastreamento ocular e educação linguística. Em seguida, a professora Lohane Medeiros Ventura, que terminou de defender agora, esse ano de 2021, a sua tese de doutorado, e ela utilizou, entre outras técnicas, o paradigma do mundo visual, que permite monitorar o olhar enquanto se ouve língua oral. Em seguida, a professora Márcia Nascimento, que também se doutorou conosco na UFRJ há alguns anos, é uma falante nativa da língua caingangue, no sul do Brasil, e ela utilizou na sua tese de doutorado a técnica de rastreamento ocular para testar a leitura de partículas evidenciais que modalizam as falas lá junto aos caingangue da comunidade de Nonoai, no Rio Grande do Sul. E, finalmente, a mesa é encerrada com o trabalho da Aline Sagui, da Sabrina Santos. Sabrina Santos também é uma recém-doutora do nosso programa. A Aline Sagui é uma mestranda e ela vem estudando rastreamento ocular dentro da palavra, palavras multimorfêmicas. Eu creio que será uma mesa que representará bastante bem diferentes usos e aplicações da técnica do rastreamento ocular na linguística no Brasil. Então, iniciando a minha palestra, Rastreamento Ocular e Educação Linguística. Basicamente, o roteiro da palestra, eu vou falar muito brevemente sobre a técnica e, em seguida, mostrar experiências de translação da psicolinguística, especificamente da técnica de rastreamento ocular, para a educação, em duas frentes, a educação básica e também na educação superior. Basicamente, nós víamos fazendo trabalho de pesquisa básica em linguística, usando essa técnica, entre outras técnicas psicolinguísticas. Mas, em 2014, nós fomos cofundadores da Rede Nacional de Ciência para a Educação, que é um grupo de professores de todo o Brasil que buscam responder a seguinte pergunta, que foi bem colocada nesse livro, A Ciência para a Educação, que saiu no âmbito da rede. Então, a Rede Nacional de Ciência e Educação, cujo propósito é obter resposta às indagações. De que modo pode-se empregar as diferentes técnicas utilizadas na pesquisa científica para ajudar o processo de aprendizagem? Qual é o caminho para integrar o método científico ao ensino? A partir daí, nós, então, pensamos em utilizar a técnica de rastreamento ocular, entre outras técnicas psicolinguísticas, no ensino básico, para melhorar a educação básica experimentar e, baseado em evidências, propor
projetos e propor até medidas que possam vir a se tornar políticas públicas. Nós publicamos 2 livros sobre esse tema, sobre o nosso projeto. Eu vou apresentar de maneira muito resumida aqui esse projeto de psicolinguística e metacognição na escola. E nós usamos a técnica de rastreamento ocular, que nós temos 3 equipamentos no nosso laboratório, equipamentos mais portáteis, como essa barrinha da Tobii, mas também o Tobii TX300, e um equipamento canadense, o iLink 1000. Então, nós utilizamos, basicamente, a pergunta inicial era o microscópio para estudar a leitura, que era basicamente o que nos interessava nesse projeto. A técnica, você vê, esse é um desenho do Leonardo da Vinci, né, que já se preocupava sobre de que maneira o olho humano tem diferentes perspectivas de fixação, né, até de uma visão bem periférica, até visões mais centrais. Mas, de fato, quem nos ensinou muito foi o Louis-Émile Javal, esse professor da Universidade de Paris, que, usando um equipamento relativamente simples, o estereoscópio, ele foi muito engenhoso, baseado em espelhos e lentes, ele descobriu os principais parâmetros da técnica de rastreamento ocular. Nós não deslizamos o olho suavemente, mas nós damos fixações e refixações. Essa técnica veio se desenvolvendo, esse inglês, o Huey, no início do século XX, desenvolveu esse equipamento, que talvez é um dos precursores dos rastreadores oculares modernos, o taquitoscópio. Basicamente, a questão é que nós só vemos muito bem por uma característica do próprio olho humano, que só tem cerca de 30.000 células, cones, que são chamadas as células aqui na retina, né? E nós somos capazes de ver bem com textura, forma, cor, apenas de 1 a 2 graus do campo visual, a visão foveal. Parafoveal ainda é possível ler, mas o periférico você não vê bem, vê mais borrado, vê alguma cor, mas você precisa, portanto, fixar para garantir a percepção mais acurada do input visual. E aí os eye-trackers vieram se desenvolvendo, vieram ali os trambolhos no início, né? Até que hoje nós temos eye-trackers bem amigáveis, de mesa, e até esses óculos que gravam tudo, onde você pode olhar no mundo visual. Pode ser aplicado até na pesquisa de etologia, comportamento animal, pode-se trabalhar com crianças, com os equipamentos de mesa da Tobii e outros, né? E também pode se acoplar com eletroencefalografia, de maneira que você sabe na entrada onde o olho está fixando e ondas cerebrais que são evocadas, né, potenciais evocados por estímulos linguísticos, por exemplo. Na publicidade já se usa com os óculos, então você vê aqui a pessoa olhou mais nessa área, o mapa de calor são muito intuitivos, a pesquisa de visualização de web, pesquisa de digeribilidade de veículos, e até o professor Stephen Hawking usava para escrever, no final, um rastreador ocular que é capaz de você, com o olho, escrever, como você vê aí nesse exemplo básico, né? A pessoa olha e consegue ir digitando. Inclusive, hoje em dia já há um desenvolvimento grande, dizem que uma próxima geração de telefones celulares permitirão fazer isso, permitirão clicar com o olho em diferentes programas. Então, nós, na academia, precisamos acompanhar esse movimento, utilizar e divulgar o uso da técnica. Então, basicamente, isso é um experimento que nós já fizemos, nós temos feito experimentos há 15 anos, como já disse, e esse é um de sentence picture matching. Então, a pessoa olha, lê as instruções, você vê muitas vezes retorna com fixações regressivas, né? E, em seguida, faz algum teste no qual a gente entretém hipóteses sobre leitura e sobre diferentes aspectos da cognição de linguagem, né? Então, por exemplo, você sentence picture matching, vê uma imagem, olha, depois vê se essa frase corresponde à imagem, no caso, sim. Nessa outra, ele está olhando, está vendo as fixações, os movimentos sacádicos, leu, olhou de novo e decidiu que, de fato, não era. Então, o rastreador ocular, ele basicamente
permite capturar e gravar movimentos de milissegundo a milissegundo, praticamente, e a gente tem então, informações onde as pessoas estão olhando e por quanto tempo olham. E aí a gente pode experimentar uma série de questões que podem ser testadas no curso temporal do processamento. As principais medidas, a gente se interessa muito pela primeira fixação numa dada área, quer dizer, aquilo pode ser muito sensível, talvez o mais online da técnica, né? Mas a gente pode estudar a primeira passada, do início ao final, a segunda passada, quando se faz uma releitura, e as regressões de primeira passada, já volta antes de terminar a frase, ou de segunda passada, são os lookbacks, que, como a gente verá, é muito importante para a leitura da frase. Né? Nós, então, fizemos um projeto Linguística para a Educação Básica, fomentando a capacidade científica através da linguagem. Reuniram-se vários laboratórios, não apenas o LAPEC, inclusive da UERJ, e nós, então, iniciamos um projeto junto a um colégio público estadual do Rio de Janeiro, no final do ensino fundamental, 8º e 9º anos. Basicamente, um dos fundamentos é que a revolução cognitivista demonstra, na metade do século XX, né, com a importante participação do Chomsky, no diálogo, no debate com as ideias antimentalistas do behaviorismo, representada pelo Skinner na época, né, e, basicamente, acreditava-se que a mente era tábula rasa, ou seja, tudo vinha de fora. E o Chomsky vai mostrar a importância, de fato. Ele ouve o livro do Skinner, o Verbal Behavior, questionado pelo Chomsky, que mostrou que a linguagem é criativa, é gerativa, produz frases que nunca ouvimos antes, então não é apenas, não estamos prisioneiros do estímulo e da resposta. E essa evolução vai enfatizar a criatividade verbal humana, né? E contrária à robotização, que é sempre um perigo alertado pelo Chomsky, né? Em que se tenta controlar o behaviorismo, tenta controlar o comportamento. E, embora tenha sido questionado naquele momento importante para a academia, para a ciência, o behaviorismo continua vivo aí no marketing, né? Aí a propaganda política, comercial, religiosa. E na escola, de certa maneira, há um procedimento muito voltado para a memorização, para decorar regras na área de linguagem. E o que a gente pretendia, a gente vai ter uma educação que, de fato, muitos indicadores mostram que as pessoas pensam menos e se preocupam em dar respostas certas, né? E isso precisa ser modificado. Então, o nosso projeto foi de pensar a linguagem como uma ferramenta epistêmica, que a gente possa, de fato, valorizar a mente humana, que é rica em estrutura, e desenvolver a capacidade de formação científica. Outros vêm fazendo isso, como a Rhonda Meyer e o Emmanuel, pensar linguisticamente a linguagem. Essa faculdade humana pode ser uma ferramenta epistêmica para a promoção do raciocínio científico. Então, há muitas metodologias, a sala de aula invertida, a aprendizagem ativa, e nós pretendemos, nesse projeto, incorporar essas técnicas pedagógicas usando o rastreador ocular, entre outras técnicas. Eu vou me ater aqui apenas à técnica de rastreamento ocular. Então, você vai ter aí, usamos esse equipamento aqui, um Tobii TX300, levamos para a escola durante meses, né? Mas, séries finais, fizemos diagnósticos com base nas evidências coletadas nesse período diagnóstico, fizemos oficinas com um determinado grupo, mantendo o outro como controle, e, ao final, retestamos, comparando se tivemos algum sucesso no desenvolvimento da competência leitora. Esse foi o projeto. Nós nos baseamos nesse estudo, usando rastreamento ocular de professores pesquisadores da Finlândia, que descobriram, usando a técnica de rastreamento ocular da leitura, que há leitores lineares que quase não voltam a áreas críticas importantes do que leram, em contraste com os leitores chamados estruturantes seletivos, que é muito caracterizado por esse retorno a áreas estratégicas para capturar o que a psicolinguística da leitura tem denominado de gist, a informação principal daquilo que leem, né? Também usamos a experiência desses italianos, que
desenvolveram esse uso do rastreamento ocular, em que há uma técnica em que você mostra como você lê e como leitores mais proficientes leem na escola. Se não me engano, eles fizeram em sexto, sétimo ano lá, e então obtém um processamento metacognitivo. Você olha no espelho de como você lê, e isso pode desenvolver processos autorregulatórios, né, que podem modificar a sua competência leitora. Bom, o iTech, então, pode tornar educacional, porque você gera, além dos dados quantitativos em planilhas, que você pode saber exatamente todos os parâmetros de fixação e movimentação sacádica, também vídeos muito simples, muito intuitivos, mapas de calor, e a gente pode exibir esses vídeos de uma maneira muito direta para que a pessoa tome consciência da leitura. Então, também olhar a leitura de mais proficiente pode ser um fator importante no desenvolvimento da competência leitora. É o que esses autores italianos chamaram da técnica EME, Eye Movement Modeling Example, com base na ideia de aprendizagem observacional e de processos autorregulatórios. Então, já tem uma prática de uso de rastreamento ocular com objetivos educacionais. Então, tudo isso nos inspirou. Nós nos focamos na leitura de períodos, que é uma unidade muito importante, começa com uma letra, como, por exemplo, leitura em que você tem, como os policiais foram bem pagos, o índice de crimes abaixou, fazendo os políticos comemorarem porque a população ficou tranquila. Então, você tem aí uma série de subordinadas adverbiais, causais, de consequência, mas o foco disto é o índice de crimes abaixou. Você pode articular esse período de outra forma, em que a ideia de crime abaixar passa a ser apenas uma finalidade. Para baixar o índice de crimes, os policiais foram bem pagos, aí eu disse, levando os polícias a comemorarem porque a população ficou tranquila. Então, você tem diferentes perspectivas, né? Como os policiais foram bem pagos, a população ficou tranquila. Agora, o foco está nesse aspecto. E depois sempre tinha uma pergunta de interpretação, mas a gente sabia como os textos estavam sendo lidos. Então, aí a gente tem como resultado desse teste diagnóstico, você vê no escuro, aluno superior, o dígito foi colocado sempre na segunda posição. E aí você vê que ele sobe a fixação, os tempos médios de fixação, na oração principal, que estava em segunda posição, depois cai. Né? Enquanto que, tipicamente, os alunos do ensino fundamental engajam-se muito no início e vão linearmente caindo. A sua atenção vai sendo desengajada ao longo da leitura. Uma descoberta importante, e isso também nos permitiu observar o retorno, lembra, o look back, aquela refixação em áreas críticas. Você observa que no ensino superior é mais do dobro daquela que se vê em áreas críticas refixadas no ensino fundamental. E, obviamente, isso teve consequências para a pergunta final de interpretação do texto lido, em que o ensino superior acertava mais do dobro do fundamental nos índices de acerto. Bom, com base nisso, você tem um exemplo de mapa de calor, olha, sem ensino superior. Lembra que aqui está a segunda oração, você vê como ela era muito fixada, né? Mas no ensino fundamental, a fixação maior é no início e depois vai ficando rarefeito, né? E vai se desengajando. Esse até ainda leu até o fim, muitos nem leem até o fim. Então, nós então fizemos oficinas no colégio, com 3 grupos, um grupo experimental, alunos que fizeram as oficinas depois serão retestados, mas os outros alunos mantiveram as aulas regulares do colégio, não participaram da oficina. E também comparamos com o ensino superior, baseado na ideia de metacognição, né? Na ideia do pensar sobre o pensar, pensar linguisticamente, teria tido um papel até na evolução da linguagem, a metacognição, na evolução do Homo sapiens, né? A linguagem ela resulta de um processo importante de metacognição, como se faz hoje, há uma área de estudos, a teoria da mente. Então, pode ter sido até a metacognição, o elo perdido, né?
no desenvolvimento do gênero Homo para o Homo sapiens. Então, aí você vê, por exemplo, olha, aqui um tipo de leitura que foi mostrada aos alunos na oficina, e você vê que a segunda oração é a principal, essa aqui, olha como é que vai haver uma regressão ali, está vendo? Então, depois eles perguntavam, as notas na prova foram baixas? Ele acerta, ele leu com atenção, com regressão às áreas críticas. Então, ele mostrava, por exemplo, uma leitura como essa, e aí você vê que essa ele desengaja rapidamente, né? E aí ele vai errar. Os alunos, então, aquilo foi muito motivador, foi quase como um jogo. Claro, professor, ele não leu, ele não voltou. Eles desenvolveram o domínio desses parâmetros que os cientistas usam, com todas as caracterizações da técnica de rastreamento ocular, de uma maneira muito intuitiva e muito motivadora. Por exemplo, mais um exemplo, aqui com mapa de calor dinâmico. Então, a gente pode ver como está a tensão. Foi grande na primeira oração e depois há algum retorno. Então, ele acertou. Depois, nessa outra aqui, um técnico de mapa de calor bastante no início, e depois algumas regressões na leitura. E então não voltou, né? Então errou. E assim a gente foi fazendo com muita motivação durante meses esses laboratórios, essas oficinas, e aí retestamos no período final do nosso projeto. E aí a gente tornou um pouco mais dinâmico. A hipótese, obviamente, que os que fizeram as oficinas iam obter melhores indicadores na leitura online e nas respostas finais interpretativas. E, de fato, ficamos com 20 alunos que fizeram a oficina, 20 que não fizeram, e 20 de ensino superior, mantidos sempre como controle, como bons leitores. 8 conjuntos, e aí distribuído em quadrado latino, variáveis independentes, o fator grupo, podia ser o grupo oficina controle de ensino superior, e a posição da OP, que agora podia estar em qualquer posição. Os alunos tinham que ficar agora realmente muito mais buscando o gist, a ideia principal, que não poderia se desenvolver algum algoritmo se ficasse sempre na segunda, então agora nós variamos esse fator. E as variáveis dependentes, os padrões de eye tracking, durações, movimentação sacádica, progressiva e regressiva, e também, no final, eles tinham que dizer um oral recall, que é uma técnica em que ele fala em voz alta, qual é a perspectiva principal daquilo que leram. Era variável offline, leitura auto-monitorada de períodos, ele passava quando ele já tinha lido, e aí ele dizia em voz alta o ponto de vista. Bom, então frases como essas, por exemplo, olha, nesse caso está em primeiro lugar. Nesse caso, com a mesma estrutura, é distribuído em quadrado latino, os alunos envolveram-se em uma confusão, é a mais autônoma, é o gist, é a perspectiva do período. E nessa está em terceiro lugar, e nessa está em quarta posição, no período composto por subordinação com 4 orações, sendo uma principal, e variamos. Olha, os resultados mostrou que o preto é a oração principal, quem fez a oficina, no ensino fundamental oficina, de fato olhou mais a oração principal. O que não aconteceu com o grupo controle são basicamente, não há diferenças estatisticamente significativas, olhou tanto para a principal quanto as demais. O ensino superior tem diferença estatisticamente significativa, mas lê, de modo geral, mais rápido. Mas também olha mais na principal. Aqui você vê o percentual de lookbacks, ficou muito estável, independentemente, ele já estava buscando a oração principal, né? Aqui até chega a ser mais alto, mas até em alguns casos o ensino superior olha menos. Mas o controle, de fato, você vê que olha realmente significativamente menos para a área crítica, que é a da oração principal, em termos de regressões. Né? Olha aqui alguns exemplos. Então, esse aqui é um aluno de ensino fundamental, né? Você vai ter aí uma leitura, ele voltou na primeira, lembrando que essa aqui é a principal. Então, basicamente, esse era o grupo controle, ele olha muito no início e depois desengaja e vai responder meio que chutando. Né? Agora, aqui, um aluno universitário.
Ó, ele voltou de primeira passagem aqui e voltou de segunda passagem na área crítica. Então, vai acertar, né? Olha de novo. Olhou a primeira passagem, regressão de segunda passagem, ele pode se tornar consciente desse processo. Agora, um aluno do ensino fundamental que fez as nossas oficinas, olha como é mais lento do que o superior, mas ele agora está em busca da perspectiva, do ponto de vista. Ó, voltou de novo na segunda passagem do olhar, daquela perspectiva, do ponto de vista daquilo que lê. Né? Então, a gente que você vê aqui em termos quantitativos, você vê que ele identifica o ponto de vista, lendo assim, quem fez a oficina se aproxima muito do ensino superior, que também erra, né? Mas o grupo controle está, de fato, realmente com 21% de identificação do ponto de vista daquilo que ele lê. Então, achamos que o projeto foi bem sucedido, né? E concluímos que nós podemos perceber nas duas medidas aferidas que esse aluno dos grupos que fizeram oficina, participaram das oficinas, aproximam-se do desempenho do grupo de alunos de ensino superior e, consequentemente, distanciam-se do grupo controle, que manteve suas aulas normais, não participaram das oficinas. Esse objetivo de translação de uma técnica experimentalmente para a escola, para a educação básica, teria sido alcançado, mostrando que é possível impactar a competência leitora de um prazo relativamente curto, com oficinas usando técnicas como essas. E essa atividade proporciona autorreflexividade, né? E os leitores passam a se comportar de uma maneira estruturante seletiva, né? Capaz de identificar diferentes perspectivas e pontos de vista. Então, basicamente, essa é a nossa apresentação. Nós vamos agora para a segunda apresentação pela professora Lohane Medeiros, que vai demonstrar a técnica de Visual World Paradigm, o paradigma do mundo visual. Muito obrigado a todos e quaisquer questões estamos à disposição.